Olá, que gostoso ver vocês em mais um encontro. E hoje o nosso tema está fervendo, né, gente? Estilo clima de inverno. Porque quando alguém machuca o nosso coração, a coisa pega e tudo dói. Eu queria contar para vocês, queria agradecer tantas pessoas que nos deram retorno na semana passada, quando eu coloquei no Stories pedindo quem é que machuca o seu coração, quando que você viveu uma experiência que te machucou, e eu fiquei impressionada com o resultado que eu vi. E eu vou contar e dividir para vocês. Em primeiro lugar, o que vocês acham que deu de resposta? Eu supus, antes de fazer a pergunta, que as pessoas mais iriam responder, que quem machucou o coraçãozinho delas foram, de repente, os esposos, de coisas, de acontecimentos ou eventos atuais. E não, para minha surpresa, de forma incrivelmente imbatível, o que eu mais recebi de resposta foi de pessoas, de mulheres dizendo o quanto que estão sendo machucadas pela sogra. Vocês acreditam numa coisa dessa? Em primeiro lugar deu mulheres machucadas pelos comentários das sogras. Segundo lugar veio os maridos. E terceiro lugar, pessoas dizendo como foram feridas pelas palavras do pai. Olha só, estou dividindo com vocês. E como o nosso tema tem a ver com essa questão de machucar, não tem quem não foi na vida, né, gente? A gente sabe que de forma injusta ou de forma gratuita ou de uma forma honestamente merecida, de alguma maneira, todos nós já fomos feridos e, muitas vezes, essa ferida ou ela extrai de nós o melhor da gente, mas se você for tratado, curado, aquilo tudo retoma, você volta e a vida segue. Ou, em algum momento, esse passado te influencia e, sem que você se dê conta, ela arranca de você o que há de melhor. E se a gente não faz esse trabalho no dia a dia de percepção e elaboração dessas emoções, infelizmente, vocês vão ver hoje que algumas coisas acontecem. Qual que é o objetivo do nosso encontro de hoje? Em tese, responder 3 perguntas básicas. O que acontece no nosso cérebro, no meu cérebro, no seu cérebro, quando a gente é machucado? Você sabe? Segunda questão. Toda vez quando alguém é machucado ou ferido, geralmente ele está tendo que lidar com uma experiência relacionada à crítica. E aí? Onde entram as críticas aí nesse processo? Porque não adianta dizer que eu vou lidar bem com crítica, porque crítica não é uma coisa que a maioria das pessoas lida bem. Então nós vamos entrar um pouquinho mais embaixo sobre esse assunto e também, logo no final, falar e como é que eu lido com situações, às vezes, onde eu estou com uma pressão interna para eu ter que continuar sendo eu mesma, só que lá fora o mundo exige que eu seja de outra forma e eles me machucam por conta de eu ser desse jeito. E aí, o que você faz? Você cede? Você se adequa? Ou você mantém-se bancando o teu jeito de ser? Muitas coisas legais para compartilhar e hoje eu falo que é de modo especial por uma única razão. Eu vou compartilhar algo de rasgar meu coração, que foi uma experiência que eu vivi o ano passado, me trouxe uma riqueza grandiosa. Estou louca para pular tudo que eu quero falar para chegar logo nesse ponto, mas não vou. Eu vou ir, primeiramente, caminhar pelo campo das neurociências, que é onde você vai ir comigo. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que dá para a gente entrar em questão é o que acontece no nosso cérebro, né, quando a gente é magoado, ofendido ou machucado. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, eu diria assim que isso afeta os neurotransmissores. E no exato momento onde essas questões elas são chegadas e recebidas por você, uma das coisas que é afetada é a parte cognitiva. O que significa isso? É a parte de aprendizagem. Aí você vai falar, mas o que tem a ver a aprendizagem com uma briga de casal? Tem tudo a ver. Por quê? Porque se você brigou com seu esposo ou você brigou com seu filho, um exemplo, ou namorado, amigos, enfim, o que aquela pessoa está te falando no dia a dia, você deixa de aprender, você ignora, você diminui, você não dá importância. Então a pessoa está falando, você às vezes vai ter sentimentos de raiva porque aquilo não está sendo claro. E aí as situações vão pesar para o nosso lado.
né? E aí vai afetar o quê? O segundo ponto, que é a parte da memória. Mas eu tenho memória boa, como é que isso vai acontecer? Na verdade, porque você acaba estimulando apenas as memórias negativas. Aí, se teve problema no casamento, você só lembra daquilo que foi ruim. Se tem problema com o filho, só lembra o que foi ruim. Algum trabalho na empresa, só lembra do que foi ruim. Com amigos, o mesmo desenvolvimento. E isso acaba afetando realmente a questão das áreas sociais. Que você passou a dor e você vai transferir, sim, para os outros, de uma maneira que aquilo vai ficar generalizado. Você vai achar que os outros vão fazer isso com mais frequência, e não é bem assim. Eu falo, um bom exemplo que dá para citar disso daí é o que está acontecendo atualmente com relação a muitas mães que estão sendo meio fazendo homeschooling com filhos, né, por conta do coronavírus. Então, muitas mães têm relatado assim, eu estou em casa, eu estou brava, eu estou nervosa, eu grito com a criança, e o que eu faço? E aquilo me deixa tensa, nervosa, e aí eu repito, a criança, ela fala que entende, depois ela vai fazer a tarefa, ela não entende, ela trava o aprendizado, e aí eu tenho que brigar de novo. E isso é estressante para todo mundo. Por que isso aconteceu? Porque justamente aquelas situações relacionadas a aprendizagem, elas ficam travando. Por isso que a palavra de Provérbios, quando fala que a mulher sábia, ela ensina com amor, e que eu sei que isso nem sempre é fácil, eu digo para você assim, entenda que isso tira o seu processo de liberação de aprendizagem do filho, quando isso não é acompanhado de níveis de tensões tão altos. Fim de namoro, por que na faculdade trava? Por que muitas vezes separação, algum filho vai mal na escola? Afeta o cognitivo e afeta a memória. Eu não lembro, finge que eu esqueço, a memória apaga. E assim vai. Quer ver um outro exemplo, gente? Todo mundo é bom numa matéria escola e alguns outros não são bons. Por que eu sou melhor numa matéria e outras não? Muitas vezes tem a ver com referências de boas professoras, ou não. Quando a professora nem sempre é afetuosa, aquilo, se uma criança tem medo, completamente trava esse aprendizado. Isso tudo tem a ver com o fato de que algum dia o meu coração foi machucado, se fechou e aquilo trava. Olha como é interessante trabalhar em cima dessa compreensão. Por que eu comento isso? Porque eu não vou aqui trazer como se resolve, porque eu quero que a sua mente trabalhe nessa resolução, mas quando você entende que quando você está brigado com alguém, o teu coração trava essas duas áreas de memória e a parte da aprendizagem com a pessoa que você teve o conflito, você consegue entender que a tua emoção foi bloqueada. E você vai precisar levar essa pessoa informações para que essa análise de emoções ela possa ser destravada. E tem aí, sempre a gente mostra um videozinho, tem uma dica aí de uma criança que tem a ver com essa orientação que a gente pode dar para vocês, referindo-se a uma coisa que todos já sabem, não é novidade para ninguém, mas quando a gente ouve uma criança falar é diferente, né? Gostei do olhar que Ana Carolina, de 11 anos, falou algo que pode trazer à nossa memória algumas lembranças boas. Vamos entender o que é? Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou explicar para vocês o que a gente faz quando alguém machuca o seu coração, né? E também tem vários modos de expressar isso também com as frases, né? E eu e minha família estava lendo Provérbios e um que me tocou bastante foi Provérbios 15:1, que ele fala assim: a resposta delicada acalma o coração, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, lembre, quando você vai falar alguma frase que você quer falar para a pessoa ela se comportar de um jeito melhor, tenta não falar com raiva, tenta ser com amor. E quando alguém fala uma coisa que você não, uma palavra que você não gostou, seja calmo e continue ali e saiba que se você xingar ela, começar a xingar mais, ela vai ficar com raiva. E vai acontecer várias coisas que você não queria que acontecesse. No final você vai se arrepender de ter falado, mas também que vai machucar seu coração. Então, eu queria falar pra vocês que nessa parte
que vocês tenham cuidado com essas frases, porque podem machucar muitas pessoas e vocês não querem que sejam machucadas, tá? Tchau! Toca a gente, né? A palavra delicada. Delicada. Ela desvia a nossa fúria. Só que a gente muitas vezes sabe disso e sem querer a gente resbala. Eu gostei dessa fala dela porque me fez pensar de um modo diferente do que aquilo que eu trouxe. Porque quando eu trouxe era uma proposta, quando eu trouxe esse tema, era uma proposta de falar como que o seu coração pode ser aliviado de alguém que te machucou. E quando eu ouvi a fala dela, eu me retive a pensar assim, o que a gente precisa também rever é a maneira que a gente faz para cuidar, para que a gente não seja ou não machuque o coraçãozinho de alguém também. Porque a segunda coisa que acontece quando a gente refere-se a coisas que nos fecham é dizer que uma coisa real é que a gente para de criar, de sentir vida e de sentir força. Por que que eu digo? O hemisfério direito do cérebro ele é responsável por te dar aquela sensação de vida, de energia, de vontade para você fazer e de criar. E quando você é bloqueada por uma emoção que te afetou, essa parte diminui circulação, ela continua, mas ela irriga menos. E a pessoa ela realmente começa a sentir um certo grau de desânimo. Ela não tem tanta força para responder às situações que ela poderia estar sendo ela mesma no dia a dia. Essa é uma forma de você entender, quando você está para baixo, aquilo dá um desânimo. Isso ocorre no cérebro. Eu não preciso dizer, né, que o próximo ponto disso é que as tuas emoções naturalmente passam a ficar bloqueadas. E se isso não for trabalhado, isso vai ter consequência a longo prazo na sua vida. Como é que a gente trabalha em cima disso? Considerando alguns pontos, porque quando você é machucado, o sentimento de rejeição bate. Não há dor maior para um ser humano do que ele sentir a sensação da rejeição. Porque toda vez que eu sinto que eu sou rejeitada, eu estou naturalmente entendendo que eu não sou o suficiente. E isso me gera a sensação de eu não ser aceita. Agora, o que talvez muitos não saibam é que dentro da parte cerebral, o sistema nervoso central, ele tem a mesma conexão que leva à sensação da rejeição, é a mesma conexão que leva à sensação da dor. Dor física. E aí dá para se entender porque muitas pessoas, elas sentem dores depois de um trauma e elas não sabem dizer por quê. Elas vão no médico, elas veem que não dá nenhum resultado aparente do ponto de vista orgânico, mas aquela dor, ela está lá profunda. E o que aquela dor no corpo denuncia? Ela está denunciando todo o processo de rejeição que é preciso ser nomeado pela pessoa. Ou foi por um filho, esposo, familiares. E gente, agora nesse tempo ali de Covid, eu nunca vi tanta gente com dor de nada. E faz todo sentido. Quantas pessoas não estão se sentindo isoladas? E o que esse isolamento faz? Né? Faz exatamente a dor de você olhar e está tudo vazio, não está tendo a alegria que a gente sente quando tem uma casa cheia, quando tem gente falando. Eu sou de família italiana, então lá em casa a gente gosta de um povo cheio de energia, o povo fala alto, todo mundo fala, ninguém se entende, ao mesmo tempo todo mundo se entende. Isso é a alegria que enche toda a casa mesmo. E quando não se tem ou não se pode ter por conta do que a gente tem vivido. Por isso que a dor tem aumentado, e tem aumentado de forma significativa, não é? E aí a gente se vê que além da sensação de isolamento, de solidão, o isolamento ele faz com que a pessoa acabe naturalmente diminuindo a imunidade. Quantas pessoas às vezes a gente vê no consultório que eles estão gripados em pleno mês de fevereiro e eu falo, o que aconteceu? Algo machucou o coração aí que baixou a imunidade. Se baixou a imunidade, ter gripe no verão, isso é meio atípico. Vamos tentar olhar para isso, para entender o que é. Isso tudo tem a ver com situações
que no dia a dia vão passeando por nós essas emoções. Eu não acho que a gente tem que ficar dando bola para todo tipo de emoção, mas tem certos tipos de situações que a gente precisa dar significado, parar, olhar, observar, ver o que é. Aquilo me chateou há 2 meses atrás e eu ainda não trabalhei, porque talvez as pessoas com as quais eu fiquei chateada não vão dar abertura, ou as pessoas têm medo de entrar para um conflito, e daí? O que acontece? Sem dúvida, não dá para nem dizer que a questão dos vícios também é outro, né? E, gente, não olhem o vício como algo ruim. Eu quero que você pare para observar. Tem um caso que eu estou atendendo de uma pessoa que desde o início da Covid eu vejo ela, estou fazendo a sessão online com ela. Toda vez que eu vejo aquele homem, ele está mais inclinado para baixo na tela, assim. E aí, essa semana eu vi ele estava quase deitado no celular e eu falei, fulano, você engordou? Porque eu estou desconfiado que toda vez que eu te vejo, você está quase deitado no celular. Ele falou, Karine, eu engordei 8 quilos nessa quarentena. Eu falei, isso está tentando fazer com que os teus sentimentos de inadequação e de instabilidade tentem melhorar, mas você está indo para a comida e nós vamos ter que estacionar isso aí. Porque o vício, ele abranda aquilo que muitas pessoas estão sentindo. Muitos têm realmente sentido sinais de depressão. E o que significa essa depressão? É quando alguma força minha, ela é roubada por coisas externas. E aí, obviamente, vem o desânimo. E o desânimo, muitas vezes, nada mais é do que eu estou vendo que os meus valores não estão correspondendo com a realidade que eu estou assistindo lá fora. Semana passada, numa quarta-feira, eu acho que eu estava indo embora do trabalho e eu estava tanto pensando assim nos jovens, porque os jovens, gente, minha fonte de preocupação. Eles estão indo dormir agora 3 da manhã, acordando meio-dia, eles estão ociosos, não estão aproveitando bem o seu momento, estão ficando só na internet e série. E aí aquilo me deu uma tristeza. Por que me deu aquela tristeza, um desânimo? Justamente porque o valor que eu acredito que um jovem tem que ter não estava correspondendo com a realidade que eu estou assistindo e ouvindo e vendo todos os dias no meu trabalho. E o meu desejo de não querer que isso aconteça com os jovens me deu uma desanimada, assim, no sentido de pensar aonde que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Essas pessoas que estão vindo a mim, elas são apenas representação de um universo de outras milhares de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Eu não quero ver isso. Eu não quero. E aí vem todas as sensações que vêm da busca de entender por que vem e nasce os vícios, né? Eu nunca ouvi a palavra álcool tanto como eu estou ouvindo nesses 120 dias aí de isolamento social. E falo porque as pessoas elas estão desesperadas para sentir mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Para elas descartarem uma sensação ou para elas intensificarem a outra. Querendo dizer assim, elas estão querendo cada vez mais se sentirem mais felizes e menos tristes. E a forma, as maneiras pelas quais o ser humano está caminhando, pode ser uma forma de levar a gente a compreender como que pode ter que lidar com essas emoções, sabendo que elas interferem no nosso dia a dia o tempo todo. Por isso que a gente precisa se rever. Nós precisamos pedir ajuda quando a gente sente que precisa. E eu amo a frase da Brené Brown quando ela fala, nós precisamos precisar. Só que às vezes nem sempre é fácil você admitir que essa ajuda ela pode ser bem-vinda através de pessoas que você conhece, que são amigos. Porque isso envolve relacionamento. Olha só. Em segundo lugar, que entra a parte que eu queria, com o meu coração, falar para vocês, entram as críticas. Porque antes de nós falarmos sobre críticas, tá? Não há como eu dizer que todo conflito vai possivelmente gerar uma crítica. Essa aqui é a frase que eu coloquei ali antes. Vocês querem copiar? Até vou deixar aqui, ó, um pouco. Gente, por que as críticas têm pegado
de uma forma mais intensa nesses últimos dias. Queria falar uma coisa que é meio estranha, mas é importante. Às vezes, o que o seu esposo ou seus filhos sentem com você é o que todas as outras pessoas também sentem, mas não têm coragem de dizer. Por isso que muitos conflitos têm surgido dentro dos lares nesse tempo de ficar mais intensamente com a família. Porque a verdade ela só pode ser dita dentro de uma casa quando a gente cria um ambiente afofado para que eu possa dividir as fraquezas e as questões que eu tenho. Muitas vezes o que impede das pessoas não conseguirem dividir é esse J enorme dentro de uma casa e que significa julgamento e que sem a gente perceber ela está lá na hora de dormir, o J está indo na hora de almoçar, o J está acordando às vezes com vocês, o julgamento está dormindo, está tomando banho o tempo inteiro. E essa palavra, ela realmente nos impede de fazer um approach, uma sensação de proximidade que facilita com que eu me sinta desmilitarizada e possa ouvir a pessoa com um pouquinho mais de afeto. As críticas, elas machucam justamente porque elas afetam a nossa identidade. Só que muitas vezes, elas também denunciam outras mensagens. E a ideia é que você possa ajudar a tua família a aprender a fazer as queixas e não críticas, mas de uma forma um pouco mais direta. Por exemplo, num ponto de vista bem atual, de uma situação que eu ouvi uma criança dizer para o pai, falou, pai, você não sai desse celular à noite. E aí o pai falou, filho, é que sabe o que é? O pai tem que trabalhar, tem que resolver algumas coisas, não sei o quê. E quando eu ouvi esse relato, eu pensei assim, nossa, por que não dizer, né, papai, eu quero ficar mais com você? Aí eu fiquei ouvindo aquela história, fiquei pensando, mas por que a crítica, desde pequena, ela é um recurso poderoso dentro de uma casa? Porque às vezes a crítica é a única forma, o único recurso que faz as pessoas realmente pararem para prestar atenção. Então, quando eu te digo, pai, saia desse celular. Gente, hoje no meu dia de atendimento clínico, hoje todo o meu dia foi atendendo pessoas e todas as sessões o que eu ouvia é, as pessoas não estão saindo do celular no período noturno. E eu acho que eu vou defender essa bandeira até morrer. Porque a riqueza que se perde ao ficar na internet no período noturno, eu sei que está surgindo muita live, e agora daqui a pouco vem live da live, depois live da live da live. Gente, stop it. Tem que ter até onde isso vai, porque as relações ficam empobrecidas. E o que faz a gente entender que muitas pessoas às vezes perguntam, Karine, mas tudo bem, eu estou passando, machuquei meu coração com o esposo, filho, machuquei o deles também, fui machucada. Mas como é que eu faço quando eu sinto que eu não sou ouvida? Eu já falei 1000 vezes para parar de fazer isso. Eu já disse, já tentei sentar para conversar 500 vezes. A gente já brigou, já discutiu. Não tenho que faça a situação parar. A gente está repetindo esse padrão todo dia, a mesma coisa. E aí vem algo lindo que eu quero compartilhar com vocês, que a própria palavra obviamente responde. Achei lindo. Aqui, ó. A verdade só pode ser dita se for criada em um ambiente de segurança e de afeto, e não de coice. O que eu diria para você? Você só consegue ter acesso ao seu esposo, aos seus filhos ou amigos, se você entender umas coisas simples que tem inserido aqui nesse versículo e que vocês não imaginam a profundidade que ele pode causar no dia a dia. Quando está escrito ali, Atos 2,42, ele fala, os apóstolos, né? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A
Aparentemente não tem nada a ver com o assunto, mas vocês vão entender o que eu quero falar. Através também desse aqui, depois eu explico a parte teórica. Olha isso aqui, ó. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria, com sinceridade de coração. Hoje de manhã eu estava louvando a Deus lá no meu quarto, e daí eu cantei uma musiquinha, não sei se vocês conhecem, mas ela canta assim, comunhão, ai, vinho e pão, é tão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Daí tem uma parte que fala, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, todos juntos. O que tem a ver isso? Tudo, gente, porque você só vai ter acesso à realidade da sua casa e ao coração do teu esposo, do teu filho, se você tiver... Não estou falando daquela teoria que é para ficar todo dia comendo pão na mesa, tal. Eu estou indo na parte do cérebro, ok? Se eu tenho vínculo com você, eu te ouço. Mas se você, papai e mamãe, chegam em casa, trabalharam o dia inteiro fora, chega em casa, ficam dando ordem, e você olha para o teu filho e só sabe dar ordem, e você diz que ele não te obedece, é porque o teu índice de vínculo está baixo. Porque o dia que ele tiver vínculo aqui, ó, contigo, e vínculo é construído, e vínculo tem a ver com essa parte que eu falei aqui, ó, que é todos os dias, eles continuavam a se reunir em casa, tá bom? Comendo, participando das refeições aqui, ó, com brigas e muita falsidade no coração? Não. É com alegria. Quando eu entendo que eu preciso de ter a teoria do vínculo dentro da psicologia, ela defende que eu só vou te ouvir se eu vou obedecer uma ordem sua se você tem vínculo comigo. Uma esposa obedece a ordem do marido quando ele é amoroso com ela, e ela vai ter sim mais facilidade de ouvir a sugestão que ele está trazendo a ela, justamente por esse ponto que às vezes é desconcertado por nós, porque senão a gente foca apenas na tarefa. O homem tem que fazer tal coisa, a mulher tem que fazer tal coisa, e o filho tem que estudar. Ponto. Mas por que a tarefa para? Por que às vezes a tarefa não evolui? Porque o socioemocional que está embaixo, ele trava. Às vezes você precisa recuar, se vincular com o filho, se vincular com o esposo, se vincular com a esposa, ou alguém lá de fora, amigos, alguém no trabalho, para depois você entrar com o problema e dizer, e agora o que a gente faz? Nem tudo faz com que você tenha que ser direto ou não nas situações. E esse é um ponto que te leva a pensar. Então, se você quer ser melhor respondida, ouvida pelas pessoas da sua casa, entendo que seja muito necessário fazer esse processo de entender que a teoria do vínculo necessita que eu e você estejamos em contato. Aí depois você entra pedindo, amor, vamos fazer tal coisa? Esposa, marido, enfim, e assim vai. Aí eu quero contar, algo que aconteceu comigo e que tem a ver com uma experiência rica que eu tive no ano passado. Ano passado eu tive, olha aqui, ó. Essa é a Karine do ano passado, mais ou menos isso. Eu tive uma situação que eu fiz, já comentei aqui desde o início das Mulheres Modernas desse ano, eu comentei que eu fiz uma especialização de grupo. E eu tive que me colocar à disposição dentro de um grupo. Tecnicamente falando, eu vivi uma experiência riquíssima em termos teóricos. É fabulosa o currículo do lugar que eu fiz. Era baseado realmente em conteúdos bem científicos para entender como os grupos funcionam. De conteúdo americano, da teoria de Harvard, foi bem profissional. Porém, aconteceu uma coisa que foi horrível para mim, estou aqui dividindo com vocês. Eu me sentia bulinada por fazer o que era certo. Não sei se você
já viveu uma experiência como essa, mas eu literalmente a vivi, vou compartilhar agora contigo, e estou compartilhando porque isso talvez vai iluminar a vida de muitos de vocês aí. Talvez vocês estejam vivendo isso em casa ou eu vivi isso num grupo. E uma das coisas que eu vivi tem a ver com o fato deles terem me criticado muito, porque eles diziam que eu pensava muito antes de falar. Então eu pensava, depois eu falava. Aí eu pensei, eu olhava e falava assim, nossa, mas isso é uma crítica? Eu nem sabia que isso era um defeito. E a gente era submetido, a ideia era essa, que você tinha que ser submetido à pressão para saber até onde você ia aguentar, até onde você ia resistir, até onde você ia mudar. E eu ia ter que suportar aquilo e meu coração saía machucado. Eu chegava em casa muitas vezes chorando, parecendo que eu estava voltando de uma guerra. E eu não gosto de conflito, eu sou da paz, eu gosto de calma. Mas aquela metralhação, ela tudo tinha um porquê. Obviamente, tinha a ver com a teoria que eu estava estudando. E ela é fantástica, mas a gente entra com o eu da gente. E aí, eles começavam a reclamar do jeito que eu era. E eu ficava, mas eu só falo quando eu tenho vontade. Eu não tenho necessidade de ficar falando toda hora quando estou num grupo. Aí vinha outra paulada em cima. Se a gente ficava quieta, eles metiam a boca. Só que tudo tinha intenção. Se a gente falava, a gente era muitas vezes submetido a humilhações da fala para justamente ser testado até onde você aguenta com a pressão. Até que daí eles falavam, você não fala muito das suas vitórias. Não falo, eu não tenho vontade, tal, verdade, não falo muito. E aí a minha mansidão começou a ser testada, eu comecei a ficar brava. E aí eu falava, ai meu Deus, sabe aquelas coisas assim? Que você vive num grupo e aquilo lá, e era todo mundo ao mesmo tempo. E até que uma hora eles começaram a me bulinar lá, porque eu não usava muito meu celular. E eles diziam, Karine, que saco, a gente manda mensagem no grupo e tal, você responde às vezes, né, um dia depois, enfim. Eu falei, gente, desculpa, eu vejo uma vez por dia meus WhatsApp, respondo lá os necessários e eu quero chegar em casa, quero ficar com as minhas filhas, meu marido, beijar na boca, fazer amor. Eu não estou afim de ficar em celular, não adianta. Mas me meter a boca, meu Deus, o que é, não sei o quê. A tal ponto que eu falei, meu Deus, será que eu sou tão errada desse jeito? E aí dentro de mim vinha um conflito, porque eu falava, por um lado, será que eu tenho que deixar de dar atenção para minhas filhas, para atender a demanda externa de um grupo, para eu pertencer àquele grupo? Aí, ao mesmo tempo, eu queria estar lá, envolvida, fazendo parte. Tinha uma outra força do outro lado, onde eu ficava dividida. Eles tinham atitudes, às vezes, que iam fazer reunião, passava da meia-noite. Eu, meia-noite, precisava estar dormindo, porque tinha que trabalhar no outro dia. Para eles era normal em algumas questões. E aí a Karine era chata que fazia denúncia de vamos fazer o que era certinho. Aí eu pensei, o que eu faço agora? Estou só relatando alguns dos episódios. Até que uma hora eu realmente pensei, o que a gente faz quando você está sendo machucado e você chega numa hora que você não sabe se você está certo ou está errado? E eu rio, olha, é que eu contando para vocês é uma realidade. Você viver aquilo durante 1 ano e meio e tá de uma forma muito intensa é outra carga emocional. Fiz muitos amigos. Foi um período de crescimento absoluto para mim. Só que eu tive que romper com algumas coisas dentro de mim que eu estou aqui compartilhando. E uma delas é entender até que ponto eu cedo ou eu banco a minha escolha de ser quem eu sou, só para eu ter que satisfazer, às vezes, a vontade de um grupo. Gente, eu sentei um dia, num sábado de manhã, peguei a minha Bíblia, fui para o livro de Provérbios, eu peguei assim, tudo que eles estavam me criticando, eu falei, eu vou ver se eu estou certo, se eu estou errado. Eu quero acolher o que eles estão dizendo para eu mudar, mas eu quero saber até onde que eu preciso ir. Fui lá, comecei a
a pegar todos os provérbios que tinha e eu comecei a ver que eu não estava tão errada assim. Porque a palavra fala, viu, não fica falando muito porque você vai se meter com um monte de confusão. E aí eu estava num grupo que estava dizendo para mim assim, fale o que você pensa, faça barraco, tem que falar o que vem na cabeça, você não tem que ficar pensando muito. Eu falei, bom, tá, isso aqui eu entendi e consegui clarear minha cabeça. E aí eu consegui entender o quê? Que às vezes a única forma de você entender se você está certo ou não, quando o teu coração é ou não machucado, é quando você vai para a palavra e tenta extrair dela o esclarecimento de saber se você que tem que mudar ou se é uma situação que você tem que aguentar, tolerar até que algo aconteça para modificar. Eu estava numa situação e numa realidade onde a minha característica não estava sendo vista como algo bom. O grupo que eu fazia parte estava em outra vibe, vamos colocar assim. Cada uma lá vivia de um jeito, defendiam suas próprias verdades. E, obviamente, acho que incomoda quando você está com uma pessoa, às vezes, que é um pouco diferente de você. Porque, veja bem, até anotei aqui alguns versículos que eu queria compartilhar, né? Cada um se acha certo aos próprios olhos. Provérbios 22, 2. E hoje, gente, a gente está vivendo exatamente nessa realidade. Cada um está se achando certo aos próprios olhos, a tal ponto que eu não quero nem saber da sua verdade, você também não quer saber da minha, você acha que a tua está certa, desqualifica a do outro, e aí quem que tem que ser o tirateima? Por isso que eu digo que a gente tem que ir para a palavra. Porque às vezes é você que vai ser corrigida. E eu vou contar que a coisa é mais embaixo, pode me aguardar. Aí que tem dados interessantes para dividir. Aí tem outro provérbio que me ajudou muito, foi entender Provérbios 29, no último versículo, que fala assim, aparentemente ele não tem nada de interessante, mas a ideia dele é brilhante. Ele fala assim, os justos odeiam os injustos. Mas a explicação disso aqui quer dizer assim, nós tendemos a admirar as pessoas que são semelhantes a nós e tendemos a criticar quem é diferente. Então eu comecei a entender o que era grupo. Muitas pessoas têm dito para mim, Karine, eu trabalho em tal law, agora que eu estou em home office, eles mandam mensagem até 11h40. Mandam e-mail para autorização de trabalho, 15 para meia-noite, eu não entro, eu estou sem dormir, eu estou ansioso, estou cansado. Sim, e aí? Você está lidando com uma pressão de grupo. Você cede, você mantém, você é um funcionário, você tem que ceder. Gente, é difícil. E quem te mantém lúcido é justamente a palavra de Deus. Agora, muitas vezes, a gente vai levar algumas pauladas, só que, como diz a palavra aqui que eu gosto demais, né? Quando uma pessoa se aborrece com a repreensão, ela está sendo tola. Se você é criticado, você está sendo tola. Mas quando você é corrigida e a tua mente ela é sábia, você acolhe aquilo, mas você se torna ainda mais sábia quando você revê suas atitudes. E foi isso que eu acabei fazendo. E aí, essa especialização ela acabou me transformando em algumas coisas para o bem. Só que como eu tinha sido machucado no fato delas entenderem que... uma das coisas lá agora me veio na mente, eles diziam que eu tinha uma assertividade para falar na hora de colocar crítica e que eu tinha que falar coisa meio na lata. E eu falei, gente, eu não sou assim. Só que aquilo me machucou de um jeito que, sem eu me dar conta, eu comecei a ficar meia, sabe, de alfinetar. E eu falei, ixi, na hora identifiquei, isso não é coisa minha, vou ter que trabalhar essa questão. E para onde que eu fui para trabalhar as minhas questões? Fui, obviamente, para a palavra. E daí, que eu recebi? Uma repreensão de Deus. Ai, gente, é tudo de bom receber repreensão de Deus, porque Ele repreende com amor e carinho. E aí, olha o que Ele disse para mim, porque eu comecei a detectar que eu estaria, de tanto que eu tinha levado de paulada com esse grupo, eu estava começando a perder a minha doçura. E era isso que aquele grupo queria tirar de mim. E eu não poderia autorizar. E olha o que Deus me corrigiu. Ele falou assim para mim, em Gálatas 5, 7 a 9.
Ele falou, filha, você corria bem. Quem a impediu de continuar obedecendo à verdade? Porque tal persuasão que eles estão fazendo contigo não provém daquele que o chama, que sou eu. E Deus me advertiu, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquilo para mim foi determinante. Porque eu precisava naturalmente recuperar o meu eu em meio àquela crítica. Ou melhor, aquelas críticas. Que gostoso poder compartilhar isso. Porque às vezes você está em casa e você está tão cansada de lutar por uma família e às vezes ninguém te compreende. E você fala, vou ceder, vou ficar assim, vou ficar assim. Eu falo, mantenha firme aí. Não perca a tua doçura. Não perca o propósito. Porque ao seu tempo virá a recompensa. E o dia que eu me levantei e falei, não vou mais ser conduzida por esse grupo que aplaude o nervosismo, que aplaude a impulsividade, que aplaude um nível de viver na rede social sem limites e de forma totalmente adoecida, e eu não estou criticando quem faz, tá? Só estou falando da minha realidade. Foi o dia que eu peguei, no outro dia, fui para a palavra de novo, até falei, Deus, me transforma, que eu não vou sossegar enquanto eu não ser aquilo que você quer que eu seja. E aí veio outra palavra de Deus em Gálatas 1 que disse, olha, acaso eu busco agora a aprovação de homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria digna de ser serva de Deus. Como aquilo tratou meu coração, porque poderia se machucar o que fosse. A cura vem de Deus quando você entende que, como Deus enxerga, será que eu tenho que ser impulsiva, ceder à pressão que o mundo tem? Não, eu posso ser do jeito que eu sou. Com algumas melhoras, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso me entregar a perder a minha identidade. E eu digo isso para você, a sua identidade será testada. E quando isso acontecer, lembre-se, gente, naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, hoje a história de Jesus é poderosa para socorrer a todos que estão sendo tentados. Essa história minha de hoje que talvez possa ser interessante para você que está sendo tentado a mudar a tua natureza para você satisfazer um grupo, permaneça na firmeza e vá aos pés de Deus para que Ele te corrija. Porque é dito assim, ó, não despreze a disciplina de Deus e nem se magoe quando Deus te corrija, porque Ele só corrige ao filho a quem Ele ama. E Ele diz assim, nenhuma disciplina no início vinda de Deus parece ser motivo de alegria no começo, mas mais tarde ele produz fruto de justiça. Que lindo entender isso. Como isso me conforta. Porque ser repreendido por Deus pela palavra vai ajudar muito a você curar seu coração. E aí eu quero contar para vocês tudo o que eu aprendi. E eu anotei, brevemente eu vou ler, nós já estamos indo para o final, mas eu quero e creio que muitos de vocês pensam e sabem o que eu estou falando na realidade do dia de vocês, porque eu procuro sempre trazer coisas que têm a ver com a realidade que eu ouço e que eu vivo também. Como a gente disse, né? Paulo, ele foi picado por uma cobra. Não inchou e ele não morreu, mas não significa que não doeu. Falando em cobra, gente, só vou explicar aqui uma questão um pouco, para quem é um pouco mais entendido da palavra. O que eu vivi no curso que eu fiz, fora a parte científica teórica, eu vivi uma espécie de opressão. E o que eu vivi foi realmente uma opressão espiritual naquela situação, com várias situações que eu nem relatei aqui. E o dia que eu falei, Pai, me dê uma clareza, um entendimento do que está acontecendo, porque eu já não sabia
Se eu estava lá para melhorar, para piorar, para ficar bem, para ficar mal. Eu só lembrava que eu falava assim, quando eu estava difícil. Eu falava, eu preciso entender o que está acontecendo, porque o ano que vem, nas Mulheres Modernas, eu quero relatar isso aqui, porque eu quero que elas sejam beneficiadas com essa informação. E eu conto isso porque eu falei, Pai, me esclareça, porque eu não sei se estou ficando louca. De tanta pressão mesmo que você exerce para passar nesse curso que eu fiz aí. E aí um dia eu acordei numa madrugada e eu tinha sonhado que uma cobra tinha me picado. Eu falei, ixi, que sonho espiritual. Porque eu sei reconhecer quando eu tenho sonho espiritual ou não. Pasme, eu nunca vi isso relatar, ninguém relatar, mas isso aconteceu comigo. No exato momento que eu acordei e tive aquele sonho, meu marido do meu lado acordou e falou, Cá, eu acabei de acordar, acabei de sonhar que você foi mordida por uma cobra. No exato minuto que o Adriano me falou isso, a minha filha, graças a Deus as 3 dormem super bem a noite inteira, mas a minha filha menor, de 6 anos na época, ela levantou do quarto, mamãe, correu lá para minha cama e falou assim, mamãe, eu preciso te contar um negócio que, filha. Mamãe, eu acordei e eu acabei de sonhar que você estava sendo mordida por uma cobra. Gente, já aconteceu com mais alguém isso aqui? Porque eu nunca vi 3 pessoas sonho no mesmo dia. Aí foi a hora que meu entendimento se abriu. Eu falei, gente, eu estou vivendo uma opressão. Ai, que bom, isso é espiritual. Então, eu vou lutar com as minhas armas espirituais. Isso não é uma arma emocional, psicológica. Isso não é uma coisa que eu tenho que lutar contra as pessoas, porque o problema não é delas. Era o que estavam com elas em algumas ocasiões. Era a opressão que eu estava lá vivendo. Mas aquela hora me deu alívio, porque eu entendi que eu tinha que lutar com as armas que me cabiam. E eu não iria perder aquilo que me cabe, que é perder a beleza que eu sei que Deus me deu, que é a doçura. E de entender que aquilo que eu ouvi eu não vou querer mudar. E olha que eu tive coisas que mudei. Vou compartilhar no último encontro nosso, que eu aprendi demais com esse grupo, mas eu vou deixar isso para um outro encontro. Então, gente, digo isso, porque eu vou celebrar essa realidade, dizendo algumas riquezas que eu concluí aqui com toda aquela aprendizagem que eu tive. Eu aprendi que a maior tentação do mundo não são drogas, sexo ou bebida, mas é a pressão que um grupo exerce na mente de uma pessoa. A covardia nos seduz o tempo inteiro, mas se você influencia, é uma coisa, se você é influenciado, é outra. Não foi diferente com Daniel, não foi diferente com Jesus, não foi diferente com Paulo, não foi diferente com ninguém que participa de um processo de perseguição. Eu pensei e tirei uma conclusão também. Nunca mais eu quero me envolver com coisas que me escravizam. Nunca mais. Comecei a aprender que críticas nem sempre são ataques. Eu entendia que quando existe a crítica, parecia que eu estava sendo sempre criticada e entendia como ataque. Eu comecei a olhar a crítica até diferente, eu comecei a falar assim, que legal, a pessoa pensa diferente de mim e eu penso diferente, e que riqueza que dá essa diferença aqui. E eu aprendi isso só tendo a troca e o tete a tete ali com as pessoas. Assim como elas aprenderam comigo, eu aprendi com elas e essa troca ocorreu. E quando você está no mundo de isolamento, você acha que você é tão certo que você não vai até o outro para aprender. Isso para mim ajudou demais a entender essas coisas. Eu também aprendi que falar é construir e aprendi que ser certa vale a pena, sabia? Você não tem que ser chata, mas você tem que ser certa. Mas eu pensei o seguinte, será que as críticas não são uma desculpa para muitas vezes a gente não se relacionar? O grupo é sábio, a família, a escola, a empresa é sábia. Só que se uma pessoa dentro de um grupo não entra, o grupo inteiro não vai. E o que esse grupo queria me ensinar naquela época, que era uma coisa que eu tinha que aprender, é que eu tinha que entrar no grupo. Que eu estava muito só, mais ou menos, observadora. E é isso que acontece, e é isso que muitas pessoas sentem quando você está numa família e um fica de fora. E um pai não entra, ou uma mãe não entra, ou um filho não entra, aquilo causa um sentimento ruim. Eu vou compartilhar isso no próximo mês, muito rica a palestra do mês que vem.
Como é que você faz quando existe alguém da família que é excluído ou está de fora? Eu tenho pouco tempo para encerrar. Mas o que eu quero dizer aqui para você e convidar você a pensar é que coisa mais linda, né? É que às vezes você está usando uma roupa de mergulhador. Isso aí eu aprendi para mim, essa foi para mim. Eu sempre me defendia para me proteger porque isso mexia com o meu perfeccionismo. Será que alguém se identifica aí na história? Quero contar aqui, que às vezes muitas pessoas elas usam uma roupa de mergulhadora quando na verdade você não está precisando nem sequer mais usar snorkel. Como você se protege com sua roupa que nunca vai fazer o outro te ferir, quando na verdade o que você precisa é tirar todo aquele peso de você olhar e falar assim, olha que gostoso, nós somos assim e junto a gente pode crescer. Que riqueza que tem nesse olhar, porque os relacionamentos eles trazem dor, mas é dentro dos relacionamentos que existe a cura. E é dentro das pessoas que você se chateou, que você vai até elas, buscá-las para resolver. A tal ponto que você tira essa roupa de mergulhador, porque às vezes você está usando ela a vida inteira. Isso está pesado e você não desiste de ter que avançar nisso aí. Pare de se proteger. Se lance para poder se relacionar. Chore. Duvide. Coloque tuas verdades. Entre em contato com a pessoa que se está tendo em conflito, mas não desista dela. Vá até o final. Tire a sua roupa de mergulhador. Mas definitivamente, alguns aqui eu preciso falar, saia da postura de vítima, porque isso é cansativo para todo mundo que se relaciona com pessoa de vítima, dizendo que está cansado, está nervoso, está estressado, está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque isso se tolera um tempo, mas depois isso cansa. Recomece, levante. Pare de reclamar que você está no último lugar, que as coisas não são vistas, que não sei quem não te reconhece. Vá buscar a fonte que tem que ser buscada. E a fonte que tem que ser buscada, ela não se chama a pessoa que está querendo o reconhecimento. A fonte que precisa ser buscada é você ir para o teu quarto. Ter a humildade de pedir, Pai, disciplina o meu coração e me diga onde eu posso ser melhor. Porque esse é o verdadeiro processo que dá efeito. Que foi o que eu fiz. Não estou falando que eu sou exemplo. Mas não pense que foi fácil para mim. Eu me dirigi para o meu quarto e falar, Pai, fala comigo. Eu desconfiava que Deus ia passar a mão na minha cabeça e ia falar, filha, continue firme, que é por aí mesmo. E Ele vai lá e me dá uma chacoalhada e fala o que eu dividi aqui para vocês. E como é gostoso. Quando Deus chegou para mim e Ele amavelmente, tinha dito para eu me cuidar e ter que avaliar as minhas posturas no sentido de não querer que eu tenha que agradar a pessoa só porque realmente eu era uma cristã e admitia que era, e no grupo que eu estava aquilo não era aceito, no grupo que eu estava aquilo era motivo de tiração de sarro. Mas quando Ele falou para mim, quem você quer agradar? E aí eu falei, meu Deus, tá aí. É isso que eu preciso entender. Por último, eu quero encerrar contando uma história dessa casa. E quero que você concentre-se exclusivamente num dos tijolos. Para onde que a sua mente vai? Imagina que você foi ou é um dos tijolos dessa casa. Qual lugar que você vai estar? Se você estivesse aqui comigo, eu ia fazer análise disso, mas como não dá, tá tudo certo. Eu vou contar uma historinha de algo que eu amo, que diz assim, o tijolo ele não escolhe o lugar que ele quer ficar. Se é na sala, se é na cozinha ou no banheiro. Ele não tem opção de escolha. E muitas vezes, uns ficam na parte de baixo. Mas eles são colocados na parte de baixo, porque eles precisam sustentar as colunas que estão lá em cima.
Às vezes, Deus nos coloca embaixo e não entendemos que é para auxiliar aqueles que ainda vão passar por isso. Por ora, às vezes, a gente pode estar na lateral, não na frente. Gente, mas se não fosse a lateral, como é que a frente será ficar de pé? A realidade é que Deus nos coloca aonde Ele quer. E onde quer que estejamos, Deus vai nos usar. Somos todos tijolos na obra do nosso Deus. Se estarmos em cima, no meio ou embaixo, não importa. O que importa é que estamos na obra. E na obra, tijolo é tudo igual. Essa é o meu recadinho para vocês nesse dia, nesse mês. Quero agradecer, obviamente, a Florença Store, a HS Cabeleireiros, a Fernanda Camerini. Mas eu queria deixar o meu coração aqui. Que se o teu coração estiver machucado, não liga, siga. Lembre-se que não importa o lugar onde o tijolo está. Ele precisa estar lá para um propósito que é muito maior do que a sua dor. Ok? Gente, grande beijo! Espero vocês no mês de julho, última quinta do mês de julho, com o tema O que a gente faz quando alguém da família é excluído, está fora e precisa entrar para poder ajudar todos vocês com teorias, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.